Eu também tive na apresentação do prefeito à Câmara de Vereadores, do plano diretor. Entendo que o plano diretor veio numa hora boa, numa hora de se fazer uma reflexão, mas também entendo que o plano diretor não deve ser aprovado às pressas, não deve ser aprovado com correria. Eu acho que ele tem que passar todas as comissões necessárias, precisa exaurir todas as discussões. É preciso também a Câmara de Vereador fazer as audiências públicas para discutir com a sociedade organizada a questão do plano diretor. É preciso pensar no desenvolvimento da cidade, tanto do lado de cá quanto do lado da área continental. A área continental que ainda é uma reserva importante, porque ainda há muita terra da área continental sem ser utilizada. Portanto, o plano diretor precisa disciplinar como é que a gente vai usar, até para que a gente não sofra como a gente sofreu no passado, e, por exemplo, a gente permitir que possa se instalar, por exemplo, dando um exemplo porque isso hoje incomoda bastante parte da sociedade vicentina, onde você instala, por exemplo, pato de contâneo dentro de um bairro residencial. É verdade. É incompatível, por exemplo, esse tipo mas a lei permitia. E, portanto, é preciso agora dar uma nova regra para daqui para frente, né, achar até mesmo uma proteção das áreas ambiental, das áreas residencial, enfim, e achar o lugar. Enfim, o plano diretor ele não pode ser o inibidor do progresso, mas também tem que ser conservador quando se trata do direito de qualidade de vida da população. E eu acho que esse plano ele vem na hora certa para permitir essa discussão e até para pensar na questão da área da construção civil, que hoje, por exemplo, reclama muito da legislação, que ainda é um pouco arcaica, um pouco atrasada, precisa se modernizar. Enfim, nós temos que estar no padrão da Baixada Santista, nós temos que estar pensando como está pensando Praia Grande, como está pensando Santos, como está pensando Guarujá, em todos os sentidos. Portanto, o plano diretor vai permitir essa discussão com mais profundidade a respeito do que a gente quer para São Vicente nos próximos 15, 20 anos. Léo, você também é presidente de duas comissões na Câmara que são importantes e que também passam um pouco por essa discussão, né? De pensar a cidade já pensando no desenvolvimento. Quais são as comissões? Explica um pouco pra gente. Eu presido uma comissão especial que tem a objetividade de discutir o desenvolvimento da área continental, em todos os sentidos. A área continental, que até pouco tempo atrás era uma área assim que faltava tudo do ponto de vista do poder público. As ruas não eram pavimentadas na sua maioria. Agora, se Deus quiser, essas ruas começam a ganhar um novo corpo. Então a gente começa a dar uma igualdade para a área continental, mas é preciso pensar na infraestrutura. Nós recebemos lá agora a primeira agência bancária, né? E que eu acho que se um banco foi para lá é porque o banco passou a acreditar no desenvolvimento da área continental. É preciso a gente atrair para a área continental esse tipo de desenvolvimento. É preciso discutir também com o governo federal, com o governo do estado, o empreendimento da área habitacional. A gente está, por exemplo, transformando a área continental uma população de mais de 130 mil habitantes. Os empreendimentos estão indo para lá, mas junto com esses empreendimentos não está indo a infraestrutura de creche, de escola, de saúde, enfim, de transporte coletivo. Então é preciso começar a fazer essa discussão também para a área continental. E a outra comissão é a comissão que trata da legalização fundiária e desfavelização da cidade. Ou seja, é preciso também fazer discussão com a população e também o governo federal, o governo do estado e as autoridades municipais, no sentido da gente conseguir desfavelizar a cidade. Isso já vem acontecendo ao longo do tempo, mas é preciso focar muito mais ainda para que a gente consiga obter muito mais objetividade naquilo que a cidade quer. De verdade, há uma discussão. Quem mora na área continental sempre diz que a prefeitura só olha muito para o lado de cá, as praias, enfim, e de verdade isso não é a verdade. A verdade é que a prefeitura também tinha muita dificuldade com seus recursos próprios de fazer essas manutenção, como a gente chama, de ruas que já existem, e de iniciar ruas que ainda não era pavimentada, como no caso da área continental. Agora é um investimento maciço de 40 milhões de reais
Isso porque a cidade criou força política, né? Essa era a discussão que a cidade tinha. A gente dizia que a cidade precisaria eleger os seus deputados federal, estadual, para que eles tivessem força de buscar recursos fora, para que a gente pudesse investir na cidade. Esse é o exemplo, né? A partir do momento que a gente conseguimos eleger o deputado federal Márcio França, o deputado estadual Luciano Batista e até mesmo outros deputados da região que teve voto em São Vicente, os recursos começaram a chegar na cidade de São Vicente. Hoje são cerca de 40 milhões, 20 milhões será investido na área continental, em pavimentação de diversos bairros, são 112 ruas que vai ser pavimentada, pavimentação nova da área continental, e cerca de 16 milhões que está sendo investido aqui no recapeamento asfáltico. Todas as ruas principais da cidade, anel viário principal. E por que os anel viários? Porque é onde passa toda a massa, toda a população que vem de todos os bairros da cidade e também de outra cidade, porque São Vicente é MEI, né? Nós somos um MEI. Por aqui todo mundo que vem de Piruíbe, de Itanhaém, de Praia Grande, para a cidade de Santos ou Guarujá, tem que passar por São Vicente. E vice-versa. Quem sai do Guarujá, de Santos, e tem que ir para as outras regiões, tem que passar também por São Vicente. Então, passa por aqui milhares de pessoas todos os dias, que é da região e até que não é da região. E, portanto, era importante e é necessário que a Prefeitura invista maciçamente na questão do aspecto da manutenção da cidade. Então, ruas importantes como Antônio Emerick, que é uma rua hoje, é uma avenida hoje mais importante da cidade, ela foi pavimentada no governo do Sebastião, cerca de quase 20 e poucos anos atrás. Imagine uma rua, uma avenida, do potencial da Antônio Emerick, que o passa, tráfego que né, tem, que né? tem 20 anos de pavimentação. Hoje um pavimento, numa rua sem muito movimento, tem uma durabilidade de 10 anos. E numa avenida como Capitão Moraguiar, Antônio Emerick, Paz Anchieta, 15 de novembro, 6, 7 anos já deveria estar fazendo um recapeamento asfáltico. E a gente sabe que não é fácil, é muito caro, né? Causa transtorno, causa transtorno, que é o pior. A população se sente prejudicada durante a execução da obra, e é verdade. Não se faz omelete sem quebrar os ovos, então, enfim. Mas eu acho que a cidade está num bom momento, investindo naquilo que não existe e naquilo que já existe, que precisa ser arrumado. E a área continental hoje como o vereador Caio disse, é uma região importante que precisa ter mais atenção mesmo, porque o nosso futuro na cidade inteira, na minha opinião, está na área continental, porque ainda é uma área ainda que permite muita coisa chegar lá. Inclusive o progresso de forma maciça ainda não chegou. Ou seja, começou a ter um reflexo. Quando um banco vai para lá, começa a apontar, é o indicativo que o progresso está chegando lá. Mas a gente precisa cuidar melhor da área continental também. Não esquecer aqui, mas também cuidar lá. Respeito a decisão do magistrado, respeito a decisão do Ministério Público, mas não concordo. Inclusive eu presido a Comissão Especial de Vereador da Câmara que está tratando e acompanhando desse assunto. Eu entendo que da maneira que a liminar foi imposta para a Prefeitura, fica proibido, por exemplo, que a Prefeitura organize, né? E que, na minha opinião, cabe à Câmara legislar, cabe ao Poder Executivo executar. Portanto, a disciplina do uso das ruas da cidade compete ao prefeito. A disciplina compete ao prefeito, né? Eu entendo que, da forma que está, radicalizou, a sociedade civil se sentiu prejudicada, porque imagina o seguinte, as igrejas católicas, por exemplo, não podem fazer a sua manifestação através das suas procissões, porque vai usar a avenida da cidade e vai ter que fechar determinadas ruas para a procissão passar. A igreja evangélica não pode mais fazer aqueles eventos, por exemplo, da marcha, porque você vai ter que fechar algumas avenidas para que a marcha possa passar. A prefeitura não pode realizar os seus eventos cultural e esportivo, porque não pode usar as ruas da cidade. Nós acabamos de ter, e sou a favor, e acho maravilhoso, né, os 10 km tribuna. É um evento que a sociedade da região, porque não é só de Santos, espera para ter o direito de correr, de se manifestar. A gente vê gente de todas as idades, crianças e tal. Então, é uma festa, os 10 km tribuna. Se fosse para levar em consideração, também não poderia se fazer em Santos, porque também usou diversas avenidas. Temos que fechar diversas avenidas para que pudesse se fazer o evento.
Aqui em São Vicente também tem, a própria tribuna realiza aqui em São Vicente também diversas provas durante o ano inteiro. Então eu acho que amordaçou a sociedade civil de São Vicente e não tem direito, por exemplo, à livre manifestação. Eu acho que o Ministério Público precisa rever essa posição. Eu acho que, como o vereador colocou, eu concordo que algumas ruas do município possam ser discutidas. A Prefeitura, junto com o Ministério Público, junto com o Judiciário, junto com a Câmara de Vereador, achar um mecanismo que seja bom para respeitar determinadas avenidas da cidade e assim respeitar a vontade de algumas pessoas. Mil pessoas vicentinas assinou, e assinou porque foi as 15 mil que, de certa forma, tiveram acesso. Exatamente. Mas se, de fato, fazer uma coisa com tempo e com aprofundamento, eu tenho certeza que mais de 100 mil pessoas de São Vicente iria ser contra a medida, porque é uma medida que fere a Constituição. Ou seja, eu não tenho direito à manifestação. Se eu tiver contra, por exemplo, um servidor público, por exemplo, se resolver fazer uma greve, por exemplo, que é legítimo o seu direito, por exemplo, de se manifestar, ele não pode usar a rua da cidade, tem que arrumar um lugar, faz dentro dos apartamentos, faz dentro do quintal de uma casa, porque você não pode utilizar as ruas da cidade para fazer isso. Então eu acho que é uma medida muito perversa, muito pesada, e ela precisa ser revista para fazer justiça.